quando falas em respeito pelo próximo, respeito pelo outro, tem a Yeah. ver com, às vezes, a maior parte das vezes, quase sempre, o presidente nomeia e exonera alguém e não diz, não justifica. Isso Yeah. estamos a falar, não, é Se ele não respeito pelo outro. justifica, não informa, também é manifestação de desrespeito pelo outro. Se Yeah, analisarmos ideia aqui esse ato que é frequente e depois o facto de ficar tão caricato que hoje em dia nós gozamos que há ministros que sabem que estão a ser exonerados a caminho de casa pela rádio. Há aqui claramente uma falta de respeito presidencial. Mas muitos deles também que dizem só isso. Nós nunca sabemos se, às vezes, eles comunicaram via administrativa. Ele, Ok. como não está contente, passa essa mensagem por fora. Mas então é assim. Então nós também temos que saber Porque há ler. ministros também assim, quando ele está no poder, está tudo bem, mas quando lhe exoneram, Todos. fica também Todos, já... todos. E faz sentido, Critica tudo, porque ele fica não sabe revu como é que e ele tudo. ficou ministro. Faz sentido, porque ele não sabe como é que ele ficou ministro. Porque não é como se o presidente dissesse: olha, agora vais ser ministro da defesa porque eu ontem vi-te no catetão e fizeste uma boa defesa. Não, o presidente não faz uma coisa dessas. E também não faz: olha, agora não vais ser mais ministro porque eu afinal era para defender, mas tu atacaste. Também não. Então, em condições normais, nós estamos aqui perante é mesmo só conveniência de trabalhos. Hoje estás a funcionar, vai e depois amanhã logo se vê. Mas quando fala um pouco da cultura do respeito pelo outro, pelo próximo, é tudo isso. Não é porque isto começa desde as relações interpessoais, mas também evolui para as relações institucionais. Há Exatamente. procedimentos administrativos, de comunicação que se pode. Mas o cidadão, por exemplo, no contexto das relações normais, é só ver, às vezes, como nos tratamos na estrada. Ok. Às vezes até quem não tem razão não pede desculpa. Estamos numa fila de supermercado ou de qualquer espaço, ele chega, passa à frente dos outros, não respeita. Não, eu deixei aqui Tá, pedra, isso- eu deixei aqui pedra. Como? Eu deixei aqui pedra. Não viste a minha pedra? A minha pedra está aqui. Eu fui, mas eu voltei. Não, como ela é? até, às vezes até diz, não, aqui é o meu lugar, eu estava aqui, mas Yeah. quando chegou não encontrou. Mas Yeah. tudo isso tem a ver também com isso. É uma questão de razoabilidade na relação interpessoal. Você verificar que eu encontrei os outros e devo deixar que... isso é uma cultura que se passa. E nós não vamos longe. Muitos de nós, quando viajamos, vamos em outros países com um grau mais elevado de relações humanas e verificamos isso. E nem ousamos passar à frente. Passar à frente, né? Não O sei o nosso que. Por isso problema é é que eu disse, nacional. não, é Nosso problema espiritual. nacional. Isso aqui... É espiritual. Imagine só, como é que você é angolano? Tem, por exemplo, uma casa aqui, não paga água, não paga Mas luz. na Tuga está tudo pago. E nem vives lá. Isso é espiritual. Esses gajos são bandidos transcendentes. Como tens de trazer aqui um dia assim um teólogo, um padre ou um pastor para tentar analisar né? o angolano do ponto de vista da espiritualidade. É um desafio enorme. Eu, ultimamente, mais do que... Eu sou da área do direito, ciência política, mais do que isso, provavelmente por influência da formação cristã, eu tento analisar as pessoas também neste patamar. Ok. Quando vejo mais ou menos como se decide, como se fazem as coisas, é assim algo surreal, não é? Olha, nem é cedo, nem é tarde. E eu gostaria de saber para que serve o Civicop. A informação que nós temos foi que esteve lá, foi membro da Comissão para a Implementação do Plano de Reconciliação em Memória das Vítimas dos Conflitos Políticos. E por que eu pergunto isso? Porque daquilo que nós vimos, do que eu vi pelo menos na TPA, pareceu mais uma oportunidade que quem governa teve para dizer que a culpa era da UNITA. Portanto, houve ali um episódio em que parecia-me que os problemas do país é a UNITA. Então, tentar perceber qual era a intenção ou a origem do Civicop e no que ele se transformou. Sim, eu fiz parte dos primeiros trabalhos da Civicop, representando a sociedade civil. Na sua ideia originária, criaram um plano ou uma comissão para podermos tratar as feridas do passado, olhando numa perspectiva da reconciliação e do perdão,
o plano foi ideal. É claro que do ponto de vista do modelo, durante muito tempo ficamos a discutir se poderíamos adotar um modelo idêntico ao da África do Sul, criar comissões de verdade, onde as pessoas vão lá, exponham o que viram, fazer uma espécie de cura. Ok. Não é? Não foi este o caminho que se seguiu. É claro que se escolheu este modelo, mas, como já tinha dito, em muitos espaços, em determinado momento, aquelas que são as boas intenções, por exemplo, valorizar a memória dos que morreram, aquelas pessoas que... Há um trabalho muito invisível que, às vezes, não é exposto para a sociedade. Muita gente perderam parentes em 77, durante a guerra, mas conseguiram ter detalhes da morte, pelo menos obtiveram um certificado de óbito. Já passam mais de 2.000. Muita gente tem estado a receber. Isso, às vezes, é importante para outros aspectos ligados ao direito sucessório, e às vezes mesmo pacificação das famílias. É um trabalho visível, invisível, que tem sido feito, mas que infelizmente não é divulgado. Mas quando se começou a politizar, sobretudo politizar do ponto de vista da partidarização dos trabalhos da Civicop, aí sim é que se sofreu um desvio. Mas isso também foi por causa de alguns erros que cometemos na composição inicial. Era importante que... Sim, há representantes de todos os partidos políticos, como é óbvio, mas quando se começou a sobrevalorizar as presenças, sobretudo, da abordagem de membros da UNITA, de membros do MPLA, tudo isso depois, a nível dos serviços do Estado, serviços de segurança, começou a se desvirtuar daquilo que eu analiso. Eu acompanhei o plano, por acaso fui eu que apresentei extratos do plano na província do Bengo. O trabalho tinha tudo para dar certo se levássemos as coisas com mais imparcialidade, com transparência e, acima de tudo, com um verdadeiro espírito de perdão. Se tirássemos a política... Se não politizássemos, mesmo no sentido de partidarização do processo. Porque se nós tivéssemos que olhar os estragos que a guerra causou, os estragos das atrocidades do 27 de maio, os estragos da Sexta-feira Sangrenta, em 1992, é aquilo que nós cristãos dissemos. Se tivermos em conta os nossos pecados, quem poderá salvar-se? Ninguém. Por exemplo, em 77 não houve famílias em quase todo o país que não tiveram no mínimo uma vítima. Tudo bem? E há até pessoas que hoje vivem, sobretudo aqui em Luanda, que eu conheço porque é aqui onde eu nasci, vivem no Alvalade, Maculuço, estão lá desde os anos 70. As casas onde eles vivem foram casas dos seus carrascos. Ou seja, estás aqui a dar de voltas a assassinos. Assassinos. Não diz assassino, é porque a pessoa que mata é assassino. Há assassinos a viver no Avalá. Diz. Porque o problema está aqui. O problema está... Não, está a ver? A questão aqui é que nos é pedido e é nos cobrado ação. E quando nós queremos falar as coisas... Porque para nós... Eu não estou a dar volta, Tiago, não estou a dar volta. O que se passa é... São assassinos. Nós, quando estamos a trabalhar em processos de reconciliação... O politicamente correto é que nos paiou. Não, aqui não é o politicamente correto. Há pessoas, assassinos! Nós, quando estamos a trabalhar em processos de... Pronto. Mataram pessoas, mas não são assassinos. Peço desculpa. Quando estamos a tratar em processos, falar de processos de reconciliação, tem que ser, de memória das vítimas... Os termos têm que ser coisa... de acordo com os vários estudos de paz, é importante termos em conta as narrativas que se criam. E as narrativas ligam duas coisas, os gestos e a linguagem. Muitas vezes, os gestos e a linguagem, se não forem usadas adequadamente, pode perigar o perdão. A linguagem do perdão também é importante. Não basta dizer que eu te perdoo. Exatamente. Às vezes é importante juntar com palavras e gestos. Então, isso é muito importante. Note, por exemplo, nos processos de paz. Quando nós estamos a falar de meios para termos uma alternativa à violência, a paz não basta ser o calar das armas. Você depois tem que criar narrativas de paz, narrativas de reconciliação. Isso implica que deixar a linguagem bélica, que é o que se recuperou na Civicop, tá vendo? Ideologicamente. Então, quando eu disse do desvio, tem a ver com isso. As narrativas que se buscam
de acusar. Isso não significa que não se vai falar a verdade. Agora, o modo como vais falar a verdade, o modo como vais tratar a verdade com aquele que é vítima é muito importante. O que se passou, sobretudo do que foi nos apresentado pela mídia na TPA, faltou um pouco a esses aspectos. Todo mundo sabe que na Jamba houve os problemas da queima das bruxas. Isso são dados, há testemunhos, já há livros. Todo mundo sabe que no 27 de maio foram mortas milhares das pessoas atiradas até o mar. Isso são dados históricos, estão em estudos. Agora, como nós vamos trazer isso para a nova geração, numa abordagem de reconciliação e de perdão, isso tem a ver com a narrativa e os gestos. Se nós não conseguirmos trazer isso com uma linguagem de paz e de reconciliação e de perdão, obviamente podemos descarrilar, como já estamos a descarrilar nesse aspecto. E aqui a grande questão é essa. Na tentativa de tentarmos trazer isso para a nova geração, que não estamos a conseguir. Porque quem está a tentar trazer isso são os políticos que estão a sabotar. Ou seja, nós somos os parvos, porque nos pedem para nós fazermos coisas, mas depois nos dizem, se você fizer isso vai ser contra mim. Porque basicamente é isso que está a acontecer.